Muito obrigada por já estar desse lado connosco, na nossa companhia. Convido a fazer-nos precisamente companhia até bem perto das 15h30. Já sabe que nessa altura vamos saber quais são os assuntos em destaque no Viver Aqui. Hoje, mais uma vez, com a nossa querida Lígia Pinto. Na segunda parte do programa vamos destacar aqui a medicina dentária, portanto pode já também tratar da sua inscrição para participar em direto e fazer a sua pergunta relacionada com saúde oral ao Dr. Miguel Almeida, médico dentista. Nesta primeira parte temos duas especialidades, oncologia, também urologia. E começamos precisamente com um tema considerado tabu para muitos, sexualidade e cancro. É isso mesmo que vamos tentar perceber e responder à seguinte questão: ter cancro significa o fim da sexualidade? São nossos convidados a doutora Mafalda Cruz, médica radio-oncologista e sexóloga, a quem agradeço, doutora, muito obrigada por estar aqui connosco. Também o doutor Isaac Braga, médico urologista. Muito obrigada pela sua presença no programa de hoje. Começava consigo, doutora, mas depois vou fazer, claro, ao doutor Isaac a mesma pergunta. Esta questão continua a ser, de facto, tabu para a maioria das pessoas, não só aquelas que recebem o diagnóstico de cancro, mas também alargado aos seus familiares e muitas vezes discutido em casal. Olá, muito boa tarde e aproveito para desejar um bom ano. Muito obrigada, igualmente. Bem, queria também agradecer por termos trazido este tema para discussão, precisamente porque ele é um tabu, não é? Sim. E, portanto, sim, na minha opinião, falar sobre sexo e cancro na mesma frase é ainda muito raro. E eu julgo que nos cabe a nós, enquanto profissionais de saúde, desmistificar um bocadinho isto. Obviamente que um diagnóstico de cancro, tendo em conta a sua gravidade e o seu peso, traz um impacto brutal em quase todos os aspectos da nossa vida e, como não podia deixar de ser, na vida sexual também. E, portanto, enquanto que numa primeira fase poderemos ter aqui um impacto mais pelo diagnóstico e todo o peso do diagnóstico, o medo, a sensação de vida ameaçada, depois numa segunda fase vamos ter também o impacto dos tratamentos e todos os efeitos secundários dos tratamentos e o impacto que isso tem na vida sexual. E, portanto, trata-se de um problema que acaba por ser bastante comum. As disfunções sexuais nos doentes oncológicos atingem cerca de 50% a 60% dos doentes, portanto, felizmente também não acontece a todos, mas acontece à maioria dos doentes e é tabu, e o tabu começa em casa, e nós vemos muito isso. Os doentes têm alguns problemas de comunicação com o parceiro, com a família, não é? E mesmo problemas de comunicação com os seus médicos e com os seus profissionais de saúde. Bem, esta questão já terá muito para dizer, mas a verdade é que o doente também sente que, perante uma doença tão grave e que até ultrapassou, vou agora estar a chatear o meu médico com esta questão da sexualidade? O médico já me salvou a vida? Ainda vou estar a exigir dele todas estas respostas às dúvidas que eu tenho? Pronto, portanto, por tudo isto, por estas barreiras de comunicação todas, é ainda um tema tabu. Mas aquilo que se sabe hoje em dia é que também devem ser os profissionais de saúde a abordar o assunto. E a quebrar com o tabu. Muitas vezes a que as pessoas consigam também partilhar as suas dúvidas e receios. Sim. Aquilo que nós tentamos fazer é, logo numa fase inicial dos tratamentos, falar com o doente sobre isto. E de que forma, ou seja, este assunto nem sempre é fácil de abordar, não é? Mas de que forma é que nós o podemos fazer? Basta trazermos o assunto para cima da mesa. Às vezes basta isto e numa primeira fase até é isto que devemos fazer. Enquanto estamos a explicar ao doente todos os efeitos secundários que os seus tratamentos vão ter, explicar também, olha, e a nível sexual é natural que sinta algumas alterações. Com isto isto não significa que a vida sexual tenha chegado ao fim, mas sim que provavelmente aqui durante um período vamos ter que fazer algumas adaptações e com isto poderá retomar aquilo que era antes ou não. Em alguns casos não será possível, mas uma adaptação é sempre possível. Claro. Portanto, Sr. Doutor, o objetivo desta conversa é desmistificar aqui o cancro e a sexualidade, duas palavras que podem não combinar para a maioria da população, é precisamente direcionada à população, mas também aos profissionais de saúde, não é? Para que estejam à vontade em abordar com os seus pacientes este assunto. Antes de mais, boa tarde e retribuo os votos de bom ano a todos e agradeço o convite. É verdade, nós ainda temos muita dificuldade, provavelmente algum impacto também cultural, algum impacto dos mitos que existem à volta da sexualidade, algum receio em falar abertamente sobre assuntos como são o sexo. Nós não podemos esquecer que o sexo faz parte de uma vida normal e a definição de saúde inclui
um bem-estar sexual. Ou seja, nós temos o nosso papel de colocar a abertura suficiente na consulta para que o doente possa falar sobre questões sexuais. Na nossa área, e eu sou, enquanto urologista, considero-me uma especialidade um pouco sortuda, porque os doentes já falam abertamente sobre isto na nossa consulta. Muitas vezes o motivo da consulta até é sexual. Claro. Mas, fora da nossa especialidade, e nesta área da oncologia, é muito importante que os doentes percebam que o sexo faz parte. Claro. E é normal ter questões do foro sexual, é normal querer esclarecer essas questões do foro sexual e é perfeitamente lícito perguntar ao médico, ao enfermeiro, ao fisioterapeuta, ao profissional de saúde, em certos momentos, o que deve ou não deve fazer, ou o que pode ou não pode fazer, quer seja em termos de atividade física, quer seja em termos de alimentação. Se nós perguntamos se podemos comer este alimento ou aquele, se podemos fazer este exercício ou aquele, claro, também podemos perguntar se podemos ter atividade sexual ou não. E podemos perguntar que tipo de atividade sexual é que temos. Claro. E nós, do nosso lado, também temos que deixar cair um pouco o nosso pudor, digamos, de abordar este tipo de assuntos. É perfeitamente normal querer falar sobre a vida sexual, quer seja da parte do doente, quer seja da nossa parte. E como disse a doutora Mafalda, e bem, nós temos que dar a abertura, a permissão para que o doente possa falar sobre isso. E não é permissão no sentido de nós não somos autoridade, mas trazer o assunto para cima da mesa, claro, para que o doente sinta que pode sempre que quiser falar sobre aquilo. Independentemente da idade, porque essa é uma barreira que a sociedade também tem de ultrapassar, não é? Da idade, falar da sexualidade depois dos 60, 70, 80, claro. Não há idades para ter sexo, claro, não há idades para deixar de ter sexo. Às vezes os próprios doentes dizem eu já tenho 60 e tal anos, eu agora já não estou nessa idade, claro, já não tenho 18 anos. Não há idade. O sexo é para ser vivido em qualquer idade. Podemos ter que fazer algum ajuste do tipo de atividade que conseguimos fazer, claro, como para tudo, mas não quer dizer que tenhamos que deixar de viver a sexualidade. E do nosso ponto temos que deixar cair alguns mitos que existem e falar sobre factos, explicar que é frequente, explicar que é sede de problemas e explicar que há solução para grande parte desses problemas. Pode não existir para todos, mas existe para grande parte desses problemas. Sra. Doutora, o cancro, os efeitos do tratamento, que numas pessoas pode ser mais agressivo do que noutras, pode trazer aqui algumas limitações, que não impede que as pessoas tenham uma vida sexual saudável, mas pode limitar precisamente a sua vida sexual, não é? Em casal. Limitar. O que acontece atualmente e isto é cada vez mais frequente, os doentes fazem tratamentos multimodais, ou seja, certo, o doente faz uma cirurgia, a seguir vai fazer quimioterapia, faz radioterapia, portanto acaba por ter todo um acumular de efeitos secundários, ou seja, já não é só de um dos tratamentos, é tudo junto. E, portanto, também é difícil nós conseguirmos perceber de onde é que veio esta disfunção sexual, porque costuma ser um acumular dos tratamentos. E se quisermos, então, tentar separar dentro daquilo que é possível, é frequente um doente que é operado. Temos, por exemplo, o caso da prostatectomia, que nós sabemos que pode causar disfunção erétil, mas não nos podemos esquecer de uma doente com cancro da mama que frequentemente que pode ter que fazer mastectomia. Isto traz um impacto a nível de autoimagem, não é? Claro, emocional muito grande, não é? Um impacto emocional muito grande. Depois temos também doentes com cancro do trato digestivo e que podem fazer uma cirurgia que até ficam com a colostomia, com o vulgar saquinho. Também isto poderão ter que fazer muitos ajustes na atividade sexual. Isto só para falar da cirurgia. Claro. Depois temos os tratamentos sistémicos, o mais conhecido é a quimioterapia. Volto a frisar no caso da mulher a queda do cabelo, o impacto, e todo o impacto que isto traz, mas a quimioterapia também pode dar uma alteração que nós chamamos uma menopausa precoce, com os sintomas associados. A nível sexual, estas doentes frequentemente têm secura vaginal, atrofia vaginal, são tudo sintomas de uma menopausa precoce induzida pelos tratamentos. E depois todos aqueles efeitos secundários também da quimioterapia, conhecidos como os enjoos, não é? Os vómitos,
que obviamente se perde toda a disposição para uma atividade sexual. Portanto, nesta as pessoas fase. ficam focadas em todas essas questões e também vão deixando aqui a sua vida Sim, sexual porque tudo um isto para trás. tem impacto. As disfunções sexuais que nós mais vemos nesta fase é a diminuição da libido, não é? Claro. Um desejo sexual que está diminuído, alguma dor durante a atividade sexual, no caso dos homens, a disfunção erétil, tudo isto induzido pelos tratamentos. Continuando ainda pela radioterapia, que também é a minha área, não é? A radioterapia tem, no caso das doentes com cancro ginecológico, tem um impacto bastante grande na saúde vaginal e a radioterapia à cavidade pélvica, à região pélvica, pode dar o que nós chamamos de estenose vaginal, que é um encurtamento e um estreitamento do canal vaginal. Obviamente que isto trará imensa dor durante as relações sexuais, portanto, há muito trabalho a fazer, mas eu acho que se o doente estiver informado, torna-se tudo muito mais fácil. Claro. E é muito importante que partilhe, não é? Aquilo que está a sentir com o seu médico para tentarem em conjunto encontrar uma solução. Sr. Doutor, no caso dos senhores, muitas vezes são as esposas, caso tenham uma consulta em casal, que partilham, não é, as dificuldades dos seus maridos. Na maioria das vezes tem consulta em casal. A maioria dos doentes faz-se acompanhar pela esposa. A esposa é um grande apoio durante todas as fases da doença, tal e qual como o marido deve ser também nas fases da doença. Claro. As esposas podem ter aqui habitualmente dois tipos de abordagem. Quando o marido mostra preocupação, muitas vezes, como ainda há muitos mitos acerca do sexo e se devemos ou não ter, e se depois de estar doente devem ou não continuar, muitas vezes tentam que o assunto nem seja abordado com um grande pormenor ou usam aquelas desculpas, entre aspas, de dizerem isso não é importante agora ou assim até estamos melhor. Eu costumo dizer aos doentes que isto faz parte de tudo o resto. Nós, da mesma forma que vamos avaliar a questão da urina, se está a conter a urina, se está a perder urina, também temos que avaliar a parte sexual. E temos que perceber se tem ereções, se não tem ereções, se consegue ter relações, se não consegue ter relações. E aqui temos também que fazer perceber o casal, porque a sexualidade é vivida em casal. Temos que fazer perceber que, se não houver ereções, tem que haver outras maneiras de conseguirem viver a sexualidade. De forma mais íntima, eventualmente modificando a atividade sexual que têm, não valorizar tanto a penetração, tentar valorizar outro tipo de atividade sexual, porque eu costumo dizer muitas vezes, o próprio contacto já pode ser uma relação sexual mais satisfatória, se calhar, do que a penetração. Claro. E às vezes é preciso o casal entender isto, o marido entender isto, perceber que não é menos homem porque não consegue ter ereções, perceber que consegue ter uma vida sexual e uma vida em casal completamente satisfatória, modificando, fazendo pequenas alterações, tornando possível uma vivência sexual satisfatória para ambos. Porque, por vezes, para um pode ser a expectativa que o marido acha que a esposa tem pode nem corresponder à expectativa da companheira, não é? Ele pode achar que só conseguirá dar prazer à companheira se conseguir penetração e, na realidade, se conversarem sobre isto. Portanto, o diálogo em casal também é importante. E esta também deve ser a nossa função, é tentar explicar-lhes que o primeiro passo será perceberem que podem falar sobre isto abertamente e tentarem introduzir novos hábitos na relação. Tentarem, de certa forma, adaptar a relação à nova condição. É como ter a bicicleta, ter 4 rodinhas, ter 2 rodinhas e ir largando as rodinhas e depois ir andando. Ou seja, nós vamos fazendo um processo de aprendizagem. Nenhum de nós aprendeu a andar de bicicleta logo com as 2 rodas. Aprendeu com 2 rodinhas pequeninas, foi largando uma, depois a outra. E aqui é igual. Depois de uma cirurgia, depois de um tratamento, provavelmente vai haver um processo de adaptação. E provavelmente vai haver necessidade de terapia, quando eu falo em terapia, seja medicamentosa, seja terapia, psicoterapia, seja terapia sim, esse acompanhamento que é essencial, não é? De casal, para conseguirem retomar uma atividade satisfatória para ambos. Importante sempre é comunicação, seja com o médico, seja com os outros profissionais de saúde, seja com a companheira. Isto é parte essencial. Mas houve uma grande evolução, Sra. Doutora, mesmo em abordar o tema cancro. Provavelmente há 20 anos ninguém falaria de sexualidade, não é?
e cancro. E as pessoas estavam muito focadas na cura. Aliás, cancro significava morte. E, portanto, agora há uma grande diferença e vemos cada vez também mais pessoas a serem diagnosticadas com cancro e cada vez mais cedo, mas também uma evolução. Um grande trabalho aqui também dos nossos cientistas, investigadores e profissionais de saúde para aliviar aqui um bocadinho esta doença. Esse é um excelente ponto e é precisamente por causa disso que se torna cada vez mais importante falar sobre sexualidade, porque felizmente as taxas de cura no cancro têm vindo a aumentar. Claro. E, portanto, com isto faz com que nós tenhamos cada vez mais sobreviventes e cada vez mais longos sobreviventes. E, portanto, as pessoas não querem só viver, as pessoas querem viver com qualidade de vida e portanto, queremos minimizar o impacto da doença e dos tratamentos na qualidade de vida. E quando falamos de qualidade de vida, temos que falar de sexualidade porque é um dos indicadores, é um dos índices de qualidade de vida. Portanto, sim, aqui há uns anos, obviamente, este assunto não seria tão importante de referir, mas hoje em dia, com as taxas de sucesso que se tem, obviamente que temos que falar sobre isto. Claro que sim. Portanto, onde é que os nossos telespectadores podem também acompanhar este tema? Vai ser abordado no podcast Cancro Sem Temor, do IPO do Porto, que também já apresentamos aqui neste programa, e este tema específico é uma das missões também, não é, deste podcast, é desmistificar muitos destes assuntos, e este tema específico vai ser lançado amanhã? Amanhã, sim, o primeiro episódio da segunda temporada do podcast será, objetivamente, será sobre oncossexualidade. E uma abordagem multidisciplinar, porque a multidisciplinaridade é muito importante e a prova disso é que estamos aqui dois médicos de áreas bastante diferentes que se dedicam a tratar patologias semelhantes e cada um traz uma visão importante para a abordagem destes problemas. E, por exemplo, no podcast temos os outros colegas que fazem parte da equipa da oncossexualidade do IPO, do Porto, que estão mais dedicados, chamemos assim, ao tratamento dos doentes com cancro, mas que necessitam de uma ajuda mais especializada e multidisciplinar na abordagem de alguns problemas, porque muitos destes problemas simples podem ser resolvidos na primeira abordagem, mas há casos mais complexos que muitas vezes precisam de uma abordagem da radio-oncologia inicialmente, a quando do tratamento, da urologia, a quando da realização da cirurgia e no seguimento seguinte, da oncologia, no manejo das drogas e da psiquiatria, da psicologia, da reabilitação, ou seja, é muito importante que a equipa multidisciplinar esteja toda ela interligada e toda ela, digamos que a rodear os cuidados que o doente necessita. Claro. E qual tem sido o feedback, Sra. Doutora, desta informação que tem sido partilhada no podcast? Porque, de facto, surgem tantas dúvidas, não é? A pessoa... Sim, e é isso que nós vemos no nosso dia-a-dia, porque assim que nós falamos com o doente sobre sexualidade, abrimos ali uma porta, porque há mesmo muitas dúvidas. Os doentes querem mesmo falar sobre isto e têm mesmo muitas dúvidas. Daí que seja importante haver um espaço próprio para o fazermos, porque na correria das nossas consultas, que às vezes têm 15, 20 minutos, é difícil ter uma conversa com princípio, meio e fim sobre sexualidade. E depois também é um tema que penso que todos nós concordamos, que é um tema sensível e, portanto, também nós como profissionais de saúde a noção que temos eu não vou trazer o tema para cima da mesa e largá-lo logo a seguir, não é? Portanto, é importante haver uma sede própria, um espaço próprio para falarmos sobre isso. E eu penso que o futuro será termos consultas dedicadas a este tema, porque há interesse da parte dos doentes. E sim, o feedback é esse, é que os doentes querem mesmo falar sobre isto. Até para permitir, não sei se até para permitir alguma continuidade destes cuidados, porque essa é a parte essencial, é que nós, ao abrirmos, como disse a doutora Mafalda, e bem, a porta, temos que depois conseguir dar alguma continuidade em todo este percurso, que às vezes pode ser curto, outras vezes pode ser muito longo do tratamento. Podemos estar a falar de fazer 3, 4, 5 tratamentos diferentes até conseguirmos que as expectativas do doente sejam respeitadas e que consigamos, de certa forma, otimizar a condição para conseguirmos atingir uma vida sexual satisfatória, porque no final é isto que nós queremos, é melhorar a qualidade de vida global e colaborar com a parte da sexualidade para a qualidade de vida global.
Claro, bem. Que assim seja. Muito obrigada pela vossa presença. Foi um gosto ter-vos aqui no consultório. Vamos agora ouvir as dúvidas dos nossos telespectadores, portanto, relacionadas com oncologia, mas também urologia. São as especialidades que estão em cima da mesa. Para se inscrever, deve marcar o número de telefone 225083297, 225083297, ou também pode entrar em contacto connosco enviando toda esta informação, que inclui então a sua pergunta, a sua opinião, também o seu caso, o seu testemunho, para o endereço de e-mail consultório@portocanal.pt. Segue-se um curtíssimo intervalo. Nós estamos de regresso daqui a uns minutinhos e consigo a sua participação. Até já. Estamos de regresso após esta curtíssima pausa para a segunda parte do consultório de hoje, nesta tarde, terça-feira, aqui no Porto Canal. E agora já conhece o formato com a sua participação. Se tem dúvidas relacionadas com urologia, oncologia, também sexologia, pode aqui esclarecer todas as suas questões, partilhando connosco a sua opinião, também o seu testemunho, que tantas vezes é semelhante ao de outros telespectadores e ajuda outros telespectadores que nos acompanham aqui no consultório. Para se inscrever e participar em direto, pode marcar o número do telefone 225083297. Pode também entrar em contacto connosco através do endereço de e-mail consultório@portocanal.pt. Estivemos a tentar responder esta pergunta. Ter cancro significa o fim da sexualidade? Com os nossos convidados, doutora Mafalda Cruz, médica radio-oncologista e sexóloga, quem agradeço, a doutora, muito obrigada. Também doutor Isaac Braga, médico urologista, muito obrigada também pela sua presença. Foi um gosto poder contar com a vossa experiência aqui no programa. E vamos ao encontro da primeira telespectadora. Vamos saber qual é a questão da Carla Sousa, Liga do Porto. Tem 36 anos e quer participar nesta segunda parte do programa. Seja bem-vinda, Carla. Olá, boa tarde. Olá, muito boa tarde. Eu ligo com o intuito de agradecer ao programa Consultório, porque vejo-me nesse contexto. Eu tenho 36 anos e fui diagnosticada com cancro aos 34 e o meu maior desejo era ser mãe, mas com os tratamentos da quimioterapia não consegui, e queria agradecer por falarem desse tema no programa. Muito obrigada, Carla, pelo seu testemunho. Sr. Doutora, temos aqui um testemunho de uma jovem, claro, que foi diagnosticada há 2 anos, tem 36, teve que adiar, penso eu, esta vontade de ser mãe, e tantas outras questões, não é, que se seguiram após este diagnóstico, claro, imagino, e que tiveram bastante impacto, conseguimos perceber. Acredito que a Carla tenha muitas mais questões para além desta. Bem, a Carla não disse que tipo de cancro é que teve. No entanto, acredito que tenha adiado a maternidade, porque hoje em dia, quando nós propomos um tratamento com o qual sabemos que pode ter algum impacto na fertilidade, frequentemente, na grande maioria dos casos, é também oferecida a preservação da fertilidade. E, portanto, existem protocolos com centros de preservação, de forma a, no fundo, tentar minimizar o impacto do cancro na fertilidade, e isso já é bem conseguido hoje em dia. Mas provavelmente a Carla ainda estará a fazer alguns tratamentos e, portanto, não foi mãe na altura em que tinha planeado. Provavelmente adiou esse seu desejo, o que só isso tem um grande impacto emocional também e portanto, acredito que seja difícil de gerir tudo isto, mas qualquer dúvida que exista, eu não consegui perceber muito bem se vai adiar a maternidade ou se não irá conseguir mesmo, mas dou o incentivo à Carla para qualquer dúvida que persista com o seu caso concreto para perguntar, claro, ao seu médico assistente. Claro que sim. Carla, eu agradeço imenso o seu testemunho. Não sei se quer aqui fazer mais alguma pergunta. Não, era só mesmo agradecer ao programa e à doutora. Obrigada. Obrigada. Obrigada a nós, de certa forma. Muito obrigada e que corra tudo bem para si. Bom ano, boa semana. Obrigada, Carla. De certa forma, esta nossa telespectadora identificou-se, não é? Pelo menos com o tema aqui abordado e sentiu-se à vontade, se calhar, para também partilhar colocar algumas questões, porque isto é uma questão frequente, a questão da fertilidade, também na minha área. A Carla provavelmente não seria um problema da área da urologia, mas é muito frequente porque quando falamos de cancro do testículo, que é o cancro mais frequente em jovens dos 18 aos 35 anos, estamos a falar de duas causas fortes para atingirmos a fertilidade. Quer seja porque o órgão que produz espermatozoides
ou seja, o órgão da fertilidade no homem é o testículo, quer seja pelos tratamentos que possa vir a precisar. Claro. O tratamento muitas vezes passa por remoção do testículo afetado pelo cancro e depois pode ou não precisar de fazer outros tratamentos, seja quimioterapia, seja até mesmo radioterapia. Nestes doentes, tal como disse a doutora Mafalda muito bem, o que devemos fazer é, esta questão deve ser logo abordada, como provavelmente foi abordada inicialmente, que é a questão da fertilidade. Se estamos a tratar um jovem adulto com 20 anos com um tumor do testículo, temos que abordar com ele a questão da fertilidade. E temos que acautelar isso antes dos tratamentos, porque é a melhor altura. Não quer dizer que depois não se possa fazer. Mas é um processo fácil, Sr. Doutor, para se fazer no Serviço Nacional de Saúde? É. Nos homens... Não corresponde a certos critérios. Nas mulheres, exigentes? não. Neste caso específico, cancro do testículo, cancro do ovário, provavelmente cancro da mama, doentes jovens que se prevê que vão fazer agentes de quimioterapia, que vão reduzir muito a contagem no caso dos homens, de espermatozoides, é feita a criopreservação, ou seja, a preservação de espermatozoides, idealmente antes de iniciar os tratamentos, ou logo que possível. Muitas vezes o tratamento tem que ser muito rápido, então é logo a seguir, por exemplo, à cirurgia, antes de começar a quimioterapia. E é conservado, é guardado, fica guardado num hospital do Serviço Nacional de Saúde, com as condições para isso, e quando for necessário, é usado. Portanto, essa deve ser uma dúvida muito frequente nas senhoras, não é? Agora já não vou poder ser mãe, mas nos homens também têm esse Também, quando estamos a falar de cancro do testículo, muito frequente, até porque a idade, assim, dos cancros que nós temos, é o que mais frequentemente atinge a idade, digamos, habitual de ter filhos. O cancro da próstata é em idades mais avançadas, habitualmente os homens já têm família constituída, ou não é uma questão que os assola. Mas no cancro do testículo é muito frequente e é abordada em todas as consultas. Claro. Vamos tentar ajudar a Helena Monteiro, tem 48 anos, escreveu-nos um e-mail que diz o seguinte: muito boa tarde, gostava de saber quais são os maiores impactos do tratamento do cancro da mama na sexualidade. Sra. Doutora, fazia-lhe esta pergunta. Eu sei que a questão da nossa telespectadora é um bocadinho redutora no que diz respeito às informações, não é? Sobre o cancro, que teve ou não sabemos, mas de uma forma geral. Podemos ajudar a Helena Monteiro. Não sei se a Helena tem tempo para ouvir todo o impacto, mas eu vou tentar resumir, claro. Obviamente, sim. Pronto, já se falou aqui de alguns. E no cancro da mama, assim, o principal e o primeiro costuma ser a diminuição do desejo sexual. Claro. Isto vem de todo o impacto emocional que o diagnóstico traz. E, portanto, é frequente nós vermos isto associado a alguma ansiedade, depressão. Portanto, aquilo que se vai vendo mais numa fase inicial é a diminuição do desejo. Depois entram os tratamentos. Já falámos da cirurgia, a cirurgia do cancro da mama. Hoje em dia fazemos muita cirurgia, até em colaboração com a cirurgia plástica. Portanto, temos aqui um esforço para melhorar cada vez mais, para darmos um bom resultado estético e geralmente conseguimos isto, mas algumas doentes inevitavelmente terão que remover toda a mama e às vezes a colocação de prótese, portanto a reconstrução da mama só é feita numa fase posterior, depois de já se terem terminado os tratamentos. Portanto, há ali um período em que a doente lida com esta mutilação, que no fundo é uma mutilação. Sim, claro. E que chega a ser duro, é difícil esta adaptação à imagem corporal e isto traz novamente diminuição do desejo sexual. Depois entram outros tratamentos, não é? A quimioterapia, que muitas doentes fazem, e a hormonoterapia. A quimioterapia pode dar, numa fase inicial, os enjoos, a fadiga, depois a tal menopausa precoce, como já falámos, associada a alguma secura vaginal. Depois entra a radioterapia, que pode dar alterações na pele. Portanto, as disfunções sexuais no cancro da mama têm muito a ver com os tratamentos. Temos que gerir muito bem esta questão da menopausa precoce e da secura vaginal. Aproveito para dar algumas dicas, porque certamente que a senhora quer saber, não é? Algumas dicas.
A primeira, já se falou aqui, o Dr. Isaac já falou, a comunicação com o parceiro. Eu não sei se ela tem parceiro, se tiver, claro. É fundamental comunicar com o parceiro desde o início do seu percurso oncológico. Poderá ajudar a trazer o companheiro para as consultas, porque ali geralmente é mais fácil, está o médico também e, portanto, é mais fácil esta conversa assim entre os três. Portanto, é fundamental a comunicação com o parceiro, é fundamental na fase ativa dos tratamentos redefinir-se a intimidade. Portanto, a intimidade também, como já se falou, não é só ter um orgasmo, não é só ter uma relação sexual com penetração. Vamos tirar o foco da penetração, porque pode de facto haver dor. Tal como explicávamos. Exatamente. E focar naquilo que lhe dá prazer. Poderá ser uma boa fase para descobrir o que é que dá prazer, o que é que até aqui eu não sabia e que até me dá prazer. E, portanto, focar nisso e trazer isso para junto de si. Numa fase ativa inicial dos tratamentos, aconselha-se isto. Acima de tudo, ter essa abertura, não é? Para falar com os médicos, para explicar aquilo que incomoda, que não incomoda e, portanto, que é possível mudar também. Sem dúvida. Muito obrigada também a esta telespectadora por participar no programa. Agradeço imenso a vossa presença. Chegamos ao fim deste nosso primeiro bloco. Muito obrigada por esta partilha e disponibilidade para ouvir os nossos telespectadores. Continuação de bom trabalho e bom ano também. Muito obrigada. Foi um gosto. Muito obrigada. Nós seguimos em frente. Daqui a um bocadinho vamos receber o Dr. Miguel Almeida, médico dentista. Portanto, significa que aí em casa vai poder fazer perguntas relacionadas com medicina dentária. São tantos os temas que podem explorar: cáries, implantes dentários, próteses removíveis ou também facetas. Tem aqui espaço para fazer qualquer pergunta relacionada com a sua saúde oral. 225083297 é o número de telefone que pode ir marcando para se inscrever ou também utilizar o endereço de e-mail consultório @portocanal.pt para enviar a sua questão. Até já.